Bom dia a todos, a paz do Senhor, amém? Tem alguém vivo ainda? Vocês, eu podem se sentar? Eu queria só saber de uma coisa, vocês têm 15 minutos para me ouvir? Paciência ainda de 15 minutos? Amém ou não amém? Tem mesmo? Então prometo que eu não vou me estender. 1 Samuel capítulo 15, 1 Samuel capítulo 15, dos versículos 19 ao 23, louvar a Deus pela vida de cada um que aqui se encontra. Para quem não sabe, eu fui apresentado nesse altar e hoje eu estou aqui. Eu dou graças a Deus pela vida de cada um que aqui está, louvar a Deus pela vida dos que já estiveram aqui, tendo suas oportunidades, o louvor a cada um. Deus abençoe, eu estou muito alimentado pelo poder da palavra de Deus, os louvores, eu estou saciado pela presença de Deus aqui nessa noite. Uma noite marcante para a minha vida, eu creio que para a sua também, não é verdade? Feliz por estar aqui com meu amigão Lucas. Esse é pregador, eu não sou não, mas ele, desde o dia que eu ouvi ele lá no culto em ação de graça, eu falei, meu Deus do céu. Vamos lá? Capítulo 15, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. Porque, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí completamente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado para a destruição, para oferecer ao Senhor. Lê lá depois de Senhor, lê junto comigo. Para oferecer ao Senhor. Olha o que Saul está dizendo. Saul está jogando na cara de Samuel, dizendo, é o Senhor seu? Nós vamos entender isso aqui. Dando prosseguimento ao texto, ao seu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Repita comigo, obedecer é melhor do que... Vamos lá de novo, pausadamente, obedecer. Eu falo, vocês repetem, vamos lá. Obedecer é melhor do que sacrificar. O versículo 23 diz assim a palavra do Senhor. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti, para que não sejais rei. Como eu pedi a sua atenção por 15 minutos, eu quero aqui trabalhar com aquilo que Deus colocou no meu coração. Quero ser bem breve, mas quero ser fiel àquilo que o Senhor palestrou comigo no decorrer desse período a qual foi me feito o convite. Quero trabalhar aqui com vocês sobre essa palavra aqui. Deixa eu ver se ali está também. Obstinação. Repita comigo, obstinação. Isso é dinâmica para os irmãos não dormir, tá bom? Que como já foi falado aqui, são 5 horas da manhã. Então repita comigo, obstinação. Com certeza, você já deve ter ouvido sobre essa palavra no seu contexto de vida. Isso é muito comum de todos nós, não é verdade, Lucas? A gente ouve nas faculdades, essa galera aqui, incentivadores, eles trabalham muito com essa palavra, porque obstinação, na visão contemporânea, é uma frase que remete à inflexibilidade. É alguém que é firme naquilo que quer. Alguém obstinado é alguém que tem certeza daquilo que quer e vai até o final com aquilo que ele quer. Sim ou não? Então o obstinado é aquele duro, aquele homem, e tem uma frase que eles usam muito, ninguém consegue parar um obstinado. Mas quando nós olhamos esse texto,
e nós fazemos uso da língua hebraica, nós vemos que o termo lá usado para obstinação também pode ser traduzido como insubordinação. E quando nós usamos o recurso do grego, nós podemos ver que o termo obstinação no grego, ele significa agradar a si próprio. Logo, aquela pessoa obstinada é aquela pessoa que ela é dura naquilo que ela quer. E o que ela quer? Agradar a si próprio. Conseguiram entender? Vocês vão entender melhor. Chega aqui, Lucas. Vocês vão entender melhor utilizando o exemplo. Fica aqui na direção do ventilador. O vento do ventilador agrada o Lucas, sim ou não? E ele é um obstinado. Você é um obstinado. Agora, vem cá, rapidinho. Tenta puxar ele para sentar aí no calor. Tenta puxar ele para sentar no calor, sendo que ele é um obstinado. Você acha que ele vai deixar? Por quê? Ele está se agradando aqui no ventilador, sim ou não? E o obstinado é dessa forma. Enquanto ele está sendo agradado, ele não vai deixar que nada seja capaz de tirá-lo daquilo que está o agradando. Entenderam até aqui? Conseguiram entender? Poder se assentar e poder se assentar. Mas o estranho é, até agora a gente não viu o problema. O problema, pastor Luiz, começa quando Samuel, ele diz que o obstinado é um idólatra. Gente, a gente aprendeu quando era criança, na escola dominical, que idolatria é ter uma santinha em cima do móvel, sim ou não? A gente aprendeu, e é uma coisa até engraçada, quando criança a gente ficava vendo jogador de futebol, e todo jogador de futebol, quando entrava no campo, ficava se benzendo. Já viram isso? E a gente era doido para fazer também quando estava jogando, mas não podia. Por quê? Se a mãe visse, batia, porque era idolatria, sim ou não? A gente aprendeu que idolatria é colocar uma cruz com Jesus agarrado em cima da igreja. A gente aprendeu que idolatria é passar em frente, é aquele que passa em frente ao cemitério e fica se benzendo. A gente fala, aquele ali é um idólatra. Aquilo é um idólatra. Mas, irmãos, olhe para o texto. Cadê a estátua de Saul? Saul está com algum amuleto na mão? O texto está mostrando isso? Vamos lá, interage comigo. Sim ou não? Se não tem estátua, contextualizando, ele não está com crucifixo no pescoço. Não tem estátua, não tem amuleto, não tem nada. Como é que Saul é idólatra? Se a gente aprendeu, minha irmã, que para ser idólatra precisa ter uma estátua. Com isso nós podemos aplicar na nossa vida e entender que idolatria vai muito além de adorar algo externo. Se não tem estátua do lado de fora, quem é a estátua? Eu te mostrei, Lucas, que você quando está preocupado em se agradar, não sai de jeito. Ela podia te puxar com toda a força, mas o obstinado é tão idólatra que ele fala: eu sou mais importante do que tudo que tenta me puxar. Os irmãos estão entendendo até aqui? Ou se quiser que eu volte, eu volto. Ou estão entendendo mesmo? Irmãos, deu para perceber que nós, como servos de Deus, podemos estar, sem perceber, caindo no erro da idolatria. Mas, se Samuel disse que Saul era idólatra, a gente precisa saber o que ele fez para ser um idólatra, sim ou não? Tem como a gente acusar sem provas, não é verdade? Então vamos ver o que ele fez. Vamos olhar à luz do texto o que ele fez. Eu não vou ler aqui para não tomar mais o tempo dos irmãos, mas a palavra do Senhor diz que Deus precisa destruir com os amalequitas. Porque em dado momento que o povo estava indo para Canaã, eles foram um empecilho e tudo mais. Você deve conhecer a história. Saul é o rei da vez, então o Senhor fala, vai lá você. Tudo bem.
Saul começa essa guerra, ele vai, está ganhando, está fazendo tudo conforme Deus quer. Ele está fazendo tudo da maneira correta. Está fazendo, tio, tudo do jeito que o manda o figurino. Só que em dado momento, Saul tem uma ideia. Deus disse para Saul: não traz nada, destrói tudo. Ele está matando, só que chega um momento, ele olha para as ovelhas e ele fala: rapaz. Aí ele chama um amigo e diz: pensa comigo aqui, o que é melhor? Queimar agora ou levar para sacrificar no altar? Se a gente leva e sacrifica, Deus não ia ficar muito mais feliz? Com a nossa mentalidade humana, o que é melhor? Levar para sacrificar para Deus ou queimar lá na terra dos amalequitas? É melhor o quê? Levar para Deus, sim ou não? Só que a palavra de Deus para ele é: mata lá, não traz nada. Mas só que Saul teve uma ideia. E Miles Monroe diz que o maior inimigo de uma ideia é outra ideia. O maior inimigo de uma visão é outra visão. E Saul, por incrível que pareça, ele se sentiu mais inteligente do que Deus. Como assim, Davi? A partir do momento que eu jogo a ideia de Deus, a ideia que Deus tem para mim de lado e pego a minha, eu estou assumindo que a minha é melhor. É verdade ou não é? Então a característica de um idólatra, de um obstinado, é se sentir mais inteligente do que Deus. Para o seu irmão do lado não dormir, pergunta para ele se ele já se sentiu mais inteligente do que Deus. Eu já, irmão. Quem nunca levanta a mão e atira a primeira pedra e faça o que quiser fazer, porque todos nós, em dado momento da vida, já nos sentimos melhor do que Deus, mais inteligentes do que Ele. Quando a gente pegava a nossa ideia e dizia para Deus: isso aqui parece melhor. É claro que o texto da Bíblia diz: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas só que na prática, você olha para a sua ideia e você fala: é mais cheirosa do que a de Deus, é mais atraente do que a ideia de Deus. E o Senhor está dizendo através da vida de Samuel: isso é idolatria. Você está percebendo que eu e você podemos estar caindo no erro da idolatria e não estamos percebendo? Quando nós optamos por, como o nosso irmão aqui falou muito bem, nós colocamos condições para obedecer a Deus e não o obedecemos incondicionalmente, nós estamos sendo idólatras. É o que o texto está dizendo. Sim ou não? Vocês estão me olhando com a cara de medo. Eu já apanhei com essa mensagem muito, gente. Vamos passar para a próxima atitude de Saul para a gente fechar o pacote dele aqui e acreditar que ele é um obstinado e um idólatra. Segundo erro que ele comete, ele chega diante de Samuel e cai para nós, irmão, só tá a gente aqui, é todo mundo família. Saul é muito cara de pau, irmão. Olha o que ele faz. Ele chega diante de Samuel. Samuel diz para ele: e aí, como é que foi lá? Olha a conversa dele. Eu obedeci o que o Senhor mandou. E ponto. Só que, irmãos, Deus não deixa nada oculto. A ovelha começou a fazer barulho lá dentro. Aí Samuel olhou assim e falou: se tu obedeceu, que barulho de ovelha é esse? Aí Saul, sem ter o que falar, falou: foi o que a gente leu. Eu trouxe para sacrificar para o teu Deus. Está vendo a forma que ele expressa isso? Eu vim para sacrificar para o teu Deus, como se dissesse assim: tá, eu trouxe, mas olha o que eu estou fazendo, é para o teu Deus. Samuel olha para a cara dele e fala aquele texto que a gente tanto conhece. É como se na linguagem de hoje ele dissesse: para mim tanto faz como tanto fez. Aí ele recita: é melhor obedecer do que sacrificar. Não que Deus não queira sacrifício, a gente pega esse texto e aplica de forma errada para ficar sentadinho no canto sem sacrificar. Não é isso que Deus está dizendo.
E a característica de obstinação, de idolatria de Saul aqui, é porque ele quer tampar o sol com a peneira. Vamos usar o português claro aqui. Já às 5 horas da manhã, a gente precisa conversar. Ele quer tampar o sol com a peneira. Ele quer cobrir o erro que ele fez com os acertos. Porque olha o que ele diz. Não, eu até fiz isso, trouxe a Agag, tudo bem. Mas olha o que eu fiz. Eu destruí os amalequitas. Que coisão. Mas olha o erro que ele cometeu. Ao invés dele expor o seu erro, ele fala, não, rapaz, eu até errei, beleza, mas olha isso aqui que eu fiz. E vê se a gente não é assim. A gente quer tampar o nosso erro com as coisas boas que a gente faz. Eu tenho me cobrado muito disso. Porque muitas das vezes eu vou lá e falho com alguma coisa, eu falo, não, mas olha quantas coisas boas eu estou fazendo aqui. E Deus olha para mim e diz, não importa, não é o mesmo que nada. Sim ou não? Então você percebeu, eu percebi, que nós podemos estar caindo no mesmo erro que Saul. Eu creio que Deus nos trouxe aqui nessa manhã para tratar conosco. Não acredito que você está desde 11 horas da noite aqui, irmão, o sono é sagrado. Não acredito que você está aqui até agora para voltar para sua casa com as mesmas atitudes e não promover uma mudança na sua vida. Para mim, seria uma perca de tempo muito grande. Alguns vão trabalhar amanhã, seja lá o que você for fazer, o sono é coisa importantíssima, irmão. Então, para você estar trocando o sono para ficar uma noite acordado, isso precisa mudar alguma coisa em mim e em você. Sim ou não? Então, vamos aprender um caminho diferente do de Saul? Vamos? Para que a gente promova uma mudança na nossa vida, já que Saul errou nesses dois quesitos, nós vamos aprender como acertar nesses dois quesitos. Amém? O primeiro quesito que Saul errou, vamos ver se vocês estão dormindo ou estão ligados. Qual foi o primeiro erro de Saul? Ele quis ser mais inteligente do que Deus. Em contraste contra isso, tem um texto na Bíblia Sagrada de Atos dos Apóstolos, em que Paulo está diante de uma viagem missionária. Paulo queria ir para a Ásia. Você já deve ter estudado sobre Paulo. Paulo é alguém muito estudado. Paulo é alguém que não fazia viagem à toa. Ele não dava viagem perdida. Ele estudava o que ele ia fazer. Lucas, ele não chegava um dia assim e reunia a igreja. Não, hoje vai ter evangelismo. Paulo não era assim, não. Paulo passava um tempão estudando a cidade, o ponto estratégico, o que ele faria naquela cidade, como pregaria naquela cidade. Paulo tinha tudo no papel. Imagina agora, Paulo está com a viagem pronta, passagem comprada, tudo estudado. Ele sabia quem atingir, ele sabia onde começar pregando, ele sabia a mensagem que ia pregar, ele sabia tudo, estava tudo no papel, era só pegar a bolsa e ir. Aí de noite, o Espírito Santo olha para ele e diz, não. Imagina você, irmãos, está com as malas prontas, tudo preparado, e o Espírito Santo diz, não. O Espírito Santo pega os teus planos, os teus projetos, amassa e joga no lixo. Imagina. Você acha que Paulo pegou a ideia dele, fez como Saul, jogou a de Deus no lixo e fez a dele? Você acha isso? Sabe o que ele fez? Eu imagino Paulo chegando diante dos seus amigos e dizendo assim, olha, babou a viagem. Todo mundo dizendo, rapaz, estava tudo certo, o que aconteceu? O Espírito Santo falou para não ir. Mas Paulo estava tudo estudado, não tinha como dar errado. Nós estamos indo fazer a obra de Deus. E Paulo diz, mas Deus falou que não. E Paulo entendeu o conceito de obediência. Paulo entendeu que obedecer é melhor do que pegar as malas e fazer uma viagem, ficar uma semana pregando. É melhor ficar parado no banco
em obediência a Deus. Paulo olha para aquela situação e diz: eu não vou, se vocês quiserem ir, vai. Paulo ficou. E o Espírito Santo deu para ele uma visão. E através dessa visão, ele alcançou a Macedônia. Uma igreja linda em Filipos, na qual vocês leem a carta depois. Tudo isso porque Paulo se submeteu à voz do Senhor. E uma coisa que eu quero que vocês saiam daqui ouvindo e praticando nas suas vidas. Por mais que a sua ideia, que a minha ideia seja linda e maravilhosa, se submeta ao que Deus quer para a sua vida. Por mais que o plano que você preparou seja maravilhoso, não deixe de obedecer, porque como Paulo diz em Romanos 12, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Alguém pode dar um amém? O outro erro de Saul foi querer tampar o sol com a peneira. Já que nós não podemos cair no erro de Saul, qual é o caminho para mudar? Tem um rei na Bíblia, você deve conhecer. Esse rei na Bíblia tinha um monte de mulheres. Poderia ficar com a mulher que ele quisesse. Mas ele foi para a laje dele um dia tomar um sol e ele viu uma mulher. Ele desejou, fez aquilo tudo e tal. Só que depois as consequências vieram. E quando Natan estava diante dele, você já deve saber de quem eu estou falando. Quando Natan estava diante dele, Natan disse: olha, Davi, você fez isso, isso, isso e isso. Você acha que Davi botou os acertos dele na frente? Você acha que Davi fez como Saul e disse assim: não, mas eu trouxe a arca para Jerusalém. Mas olha como é que está o reino depois que eu vim. Eu até pequei, mas olha como é que as coisas boas que eu estou fazendo. Davi tomou essa atitude? Sim ou não? Você sabe o que Davi fez? Davi se prostrou diante do Senhor e disse: pequei. Eu não sei qual tem sido a tua caminhada até... Os 15 minutos já estão passando. Mas só mais um pouquinho. Eu não sei a caminhada que você tem trilhado até agora. Mas Deus, Ele não está afim de pessoas perfeitas. Davi errou muito mais que Saul, irmão. O que é pior? Trazer umas ovelhinhas, um negocinho, ou matar, mandar assassinar um homem e pegar a mulher do homem? O que é pior? O que Davi fez, sim ou não? Mas Saul perdeu o reinado e Davi é lembrado como rei até hoje. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque reconheceu o erro. Eu não sei qual tem sido a nossa, eu sei da minha, eu não sei da sua até hoje, mas eu creio num Deus que está sempre disposto a te tornar uma pessoa segundo o coração dele. E eu creio que Ele te trouxe aqui nessa noite, para você passar essa madrugada, para você sair com um coração parecido com o dele. Eu creio que você ouviu essas palavras lindas e maravilhosas. Dessa que eu estou trazendo é a mais simples diante de todos os homens que nós ouvimos falar aqui, dos louvores. Mas Deus falou tudo isso para que você saia com o coração segundo o coração dele. Para que você saia com um coração parecido com o dele. Para que quando vocês tiverem uma ideia, vocês digam como Jesus disse: eu quero, na verdade, Jesus disse, que passe de mim esse cálice. O que Jesus estava dizendo? O negócio é feio, eu não quero passar por isso. Eu não quero saber de cruz. Mas quando Jesus olhou para o propósito, Ele diz: mas que seja feita a tua vontade. Esse é o coração de Deus. Esse é um coração segundo o coração de Deus. Um coração que se arrepende dos erros que comete. Então que nessa manhã, nós possamos sair daqui. Pastores, pode colocar a igreja de pé? Pode? Só para a gente orar um pouquinho? Por favor, coloque de pé para a gente orar. E a minha oração nessa noite é para que nós saiamos dessa madrugada aqui com o coração segundo o coração de Deus.
A minha oração nessa noite é para que nós saiamos daqui pessoas obedientes, que não obedecem impondo condições a Deus, mas como nosso irmão falou, obedecem incondicionalmente. Mesmo quando a vontade de Deus parece ser ruim para nós, obedeça, porque há caminhos para o homem, há caminhos para o Lucas, para a sua esposa, para a minha tia, para cada um dos irmãos que estão aqui, que parece uma maravilha, mas o final é de morte, mas a vontade dele, aleluia, ao findar tudo isso, ela sempre vai se mostrar boa, perfeita e agradável. Então que nós se submetamos à vontade de Deus, então que nós se submetamos e sejamos tementes ao Senhor, que nós sejamos segundo o coração de Deus, corações sinceros diante dele. Vamos orar. Ore comigo nessa noite, Senhor amado, nesse momento, juntamente com os teus filhos e as tuas filhas. Eu estou aqui, Pai querido, rasgando o coração diante de ti, Senhor amado, assumindo com cada um dos meus irmãos que nós queremos ter um coração semelhante ao teu, que nós queremos, Senhor amado, ter, Senhor Jesus, um coração obediente, que obedece mesmo quando a nossa ideia parece melhor. Um coração que obedece mesmo quando nós parecemos ser mais inteligentes que o Senhor. Pai querido, nos dá um coração como o de Paulo, que mesmo tendo tudo preparado, foi capaz de obedecer a tua voz, Pai. Que nós saiamos dessa madrugada dispostos a te obedecer, porque o mundo está cheio, Senhor amado, de demandas e coisas para que nós não te obedeçamos, mas eu creio, Senhor amado, que essa madrugada marcará a nossa vida, Senhor, a ponto de nós sairmos daqui, Senhor amado, transformados, e como já foi pregado aqui, que nós saiamos da zona de conforto, Pai amado, e que nós sejamos confrontados pela tua vontade, e que nós não sejamos idólatras, mas que nós sejamos pessoas que te agradam e te alegram, Senhor amado. Esse é o desejo do meu coração, Pai querido. Abençoa essa casa, faz prosperar esse trabalho, Senhor amado, a cada dia mais, Senhor Jesus. Obrigado por estar comigo nesse momento, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Será que você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia. Jovem Davi, que Deus continue te abençoando. Aonde você pousar a planta dos seus pés, que você possa prosperar e fazer com que outros jovens venham conhecer a Cristo. Amém? Deus te abençoe. Amém? Vamos louvar o Senhor nessa noite, grupo de louvor.